agradecido a Deus, principalmente. Meus irmãos, nós saudamos com a paz do Senhor. Quero expressar minha alegria de estar aqui. Fazer muitos anos que nós não viemos aqui até esta igreja. E sempre que Deus abre essas oportunidades, logo me vem à memória muita coisa boa. Aqui pude ter alguns amigos que acredito eu não estão mais aqui. Talvez alguns casaram, outros mudaram-se de bairro, mas foi uma das igrejas onde eu pude construir grandes amizades. Eu louvo a Deus, porque Deus ele promoveu esta noite como uma noite onde nós estamos diante da presença de Deus e revendo também algumas pessoas que são especiais na nossa vida. E eu quero glorificar a Deus por essa oportunidade. Quero estender a minha gratidão a Deus pela vida do pastor desta igreja, pela forma carinhosa como ele tem nos recebido. Trago saudações do meu pastor, de sua pessoa, como também a toda a igreja aqui em Salvador. Meus irmãos, quantos vieram ouvir aqui a voz de Deus? Quem trouxe Bíblia? Deixa eu ver. Use a sua Bíblia agora comigo e abra o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Leamos os textos, ou melhor, os versos 23 ao 28. Capítulo 2 de Marcos, versículos 23 ao versículo 28. De pé como nós estamos, vamos ver a palavra do Senhor. Capítulo 2, versículos 23 ao versículo 28. Quem encontrou diz amém. E aconteceu que, passando ele um sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até no sábado é Senhor. Diga amém. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo, por favor. Amado Deus, aqui estamos mais uma vez na tua presença, reunidos com o teu povo. Deus eterno, eu quero neste momento te pedir, Senhor, o auxílio do teu Santo Espírito para falarmos tudo aquilo que está no teu coração para a tua igreja. Deus, nós não precisamos mecanizar a tua palavra, porque somos dependentes exclusivamente do teu Espírito. Sabemos, Deus, que sendo dependentes de ti, temos a convicção de que o Senhor tem algo para este povo aqui nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te peço em nome de Jesus, que repreenda tudo aquilo que queira desvirtuar a atenção do teu povo para com a tua palavra. Pai eterno, eu te peço que o teu Espírito nos visite, como ele já tem feito, mas continue fazendo aquilo que eu não posso fazer, indo a lugares que eu não posso ir. Ó Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu oro a ti, confiando na tua ajuda. É o que eu te peço em nome de Jesus. E todos sentem adorando o nome do nosso Senhor. Louvado seja Deus. Eu me sinto feliz em encontrar aqui o nosso amigo Jean, esse nosso amigo também, sua família. Me sinto feliz porque só de olhar para eles eu me lembro
da minha mocidade lá atrás. Nós fazemos parte ali, apartamento de barro duro. Deus nos concede nos rever novamente. Graças a Deus por sua vida. Meus amados e queridos irmãos, o capítulo 2 do Evangelho de Marcos nos traz uma das grandes verdades reveladas pela palavra de Deus, e traz um tema neste texto que nós acabamos de ler: Jesus, o Senhor do sábado. É bom sempre falar sobre alguém que é maior do que nós, alguém que assume uma posição maior do que nós, porque falando desta pessoa nós temos exemplos, referências, e para entendermos o texto que nós acabamos de ler, do capítulo 2 e o verso 23 ao verso 28, nós precisamos voltar ao ano de 70 a.C., quando ali a igreja em Roma, uma igreja que tinha sido levantada para fazer a obra de Deus, uma igreja que experimentava aquilo que eu e você estamos experimentando aqui nesta noite, a presença de Deus, uma igreja que vivia na dependência exclusiva do Espírito Santo, e que outrora vivenciava a operação sobrenatural de Deus, e que outrora vivenciava a presença pura de Deus no meio dela. Esta igreja também foi vitimada por uma das grandes perseguições da história da igreja aqui na terra. Quando nós lemos o capítulo 2 e voltamos justamente a este ano, aos meados de 70 a.C., nós nos lembramos da vontade e do desejo do povo de Deus em falar a respeito de Jesus. Nós nos lembramos daquilo que estava agregado à vida das pessoas, que era o Evangelho de Cristo. Nós nos lembramos de pessoas, de um grupo enorme de pessoas que dedicavam a sua vida pelo bem comum da palavra de Deus. Nós nos lembramos de homens e mulheres que depositavam a sua confiança em Deus e que de uma forma especial doavam a sua vida para o benefício do reino de Deus aqui na terra. E lendo a história desta igreja, nós descobrimos que naquele tempo, aquela igreja que vivenciava a sombra do Senhor, aquela igreja que vivenciava o poder de Deus aqui na terra, por uma circunstância não muito diferente das que nós estamos vendo nos dias atuais, por falarem a respeito de Deus, por falarem a respeito do Evangelho, por pronunciarem o nome de Jesus, por falarem do poder da ação que transforma a vida das pessoas, que era a essência chamada Jesus. A história nos diz que esta mesma igreja vivenciou uma das grandes perseguições da história bíblica da igreja. A história nos conta que esta igreja vivenciou a matança de muitos cristãos. A história nos diz que esta igreja vivenciou a grande perseguição a todo homem, a toda mulher que adorava o nome de Jesus, a todo homem, a toda mulher, a todo adolescente, a toda criança que fazia parte do grupo de Jesus. Esta igreja foi vitimada por uma grande perseguição. E vejam bem e prestem bem atenção à igreja do Senhor, que esta igreja, estando nesta condição, vivendo por esta condição, ela precisou de um auxílio, ela precisou de uma ajuda, ela precisava de alguém que fosse levantado em uma época tão difícil para falar a respeito de Jesus, para comunicar a ela mesma, a igreja perseguida naquela época, os feitos miraculosos de Jesus. E o que me chama a atenção é que a história bíblica nos informa que esta igreja, sendo ela vitimada por uma grande perseguição que ora abraçava aquela igreja, ela parou, esfriou, ela estacionou um tempo, não
orava mais, não buscava mais a presença de Deus. Havia uma grande preocupação naquela igreja. Ao invés de proclamar o Evangelho, elas se calaram. Agora estavam escondidas. Agora estavam vivenciando a dura realidade de alguém que é proibido falar a respeito de Jesus. A história nos diz que ali estava à tona o governo. Um governo que já perseguia esta igreja, porque segundo os historiadores, aquela igreja tinha perdido o foco de observar o governo de Nero, de estar à sombra do governo de Nero, e agora, conhecendo alguém que era maior do que Nero, deixou para trás o governo e os ditos do imperador Nero. A história diz que, havendo esta proibição, não se poderia mais falar a respeito de Jesus, porque estava em foco na época, estava na moda da época o nome chamado Jesus. As pessoas ouviam falar a respeito de Jesus, e ouvindo falar a respeito de Jesus, estas pessoas eram beneficiadas por este Jesus. Estas pessoas eram alcançadas por um poder que era maior do que o poder de Nero, por um poder que estava acima do poder de Nero, por um dito, por uma palavra que estava acima das palavras que Nero falava na sua época. E Nero, preocupado com um foco que outrora não estava mais voltado para ele, Nero agora se preocupa em arquitetar alguma coisa para fazer com que a igreja parasse a sua marcha, para fazer com que a igreja não mais falasse nem experimentasse a presença de Jesus no meio dela. Quando a história nos diz que, sabendo da grande difusão, da grande proclamação do Evangelho em meio àquela cidade, Nero agora, ele lança uma proibição: não se pode mais falar a respeito de Jesus, não se pode mais falar a respeito daquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, porque o foco daquelas pessoas, o foco e a visão daquela população tinha sido retirado de Nero. Nero perdeu o foco da igreja. Nero, por um momento, perdeu o respeito da igreja. Nero, por um momento, perdeu a confiança, a graça que havia naquela igreja, porque havia um que era maior do que Nero, havia um que superava Nero, havia um que, quando falava, não decepcionava as pessoas, havia um que, quando falava, os demônios tinham que respeitar a sua palavra. A história nos diz que, no decorrer daquela situação, Nero, agora preocupado em perder ali a visão do povo em relação a ele, ele lança uma proibição: não se fala mais em Jesus. Quem falava em Jesus era açoitado, quem falava em Jesus era preso, quem falava sobre Jesus era morto a fio de espada. E segundo alguns historiadores, todo aquele que falasse em Jesus também era crucificado. A proibição fora colocada sobre aquela cidade. Havia agora uma preocupação entre as pessoas que ali estavam: como vamos falar de Jesus se todos estamos proibidos de falar a respeito do nosso mestre? De repente, o psicológico das pessoas foram atingidos por este medo. Havendo a proibição, não havia mais os feitos miraculosos de Jesus. Havendo a proibição, não havia mais ninguém que pudesse falar a respeito daquele que tinha poder de transformar as pessoas. Havendo proibido falar em Jesus, as manifestações dos demônios tomavam conta daquela população. A igreja em Roma estava estacionada porque não poderia mais falar em Jesus. Daí em diante, Deus, como sempre foi sábio, sai à procura de alguém que pudesse fazer a diferença, de alguém que pudesse falar sem medo, de alguém que não tinha vendido o seu ministério,
igreja. A palavra nos diz, naquela época, que Deus sai à procura de alguém, e ao longe Deus vê um jovem. Provavelmente este jovem foi aquele que, quando viu Jesus crucificado, lançou as suas vestes de linho fino sobre o chão, e segundo a história, este jovem sai correndo, com medo, ou talvez por não suportar ver o seu mestre crucificado. Este jovem era Marcos. Preocupado com a obra de Deus, Deus coloca um amor em especial no coração dele para divulgar ou dar continuidade à existência do Evangelho aqui na terra. Marcos, como não foi um dos participantes dos feitos de Jesus, Marcos, como não foi um dos participantes dos feitos miraculosos de Jesus, automaticamente, depois de ter recebido ali a palavra de Deus e ter procurado em se preocupar com esta palavra, com as pessoas que estavam precisando de ouvir alguma coisa de Deus, Marcos também sai à procura de outro alguém que tivesse tido um encontro mais pessoal com Cristo, de outro alguém que tivesse experimentado as coisas de Deus, de outro alguém que tivesse caminhado lado a lado com Jesus Cristo e visto os milagres de Jesus e visto os benefícios que Jesus trouxe às pessoas da sua época. Marcos sai à procura e ao longe vê Pedro. Pedro começa a olhar para Marcos e Marcos olha para Pedro, e Marcos lança uma pergunta a Pedro e diz: és tu aquele que andava com Jesus Cristo? És tu aquele que participasse dos feitos miraculosos de Jesus Cristo? És tu aquele que uma certa vez o teu mestre te perguntou o que as pessoas falavam a respeito dele, e tu disseste: olha, alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és um dos profetas. E ele lança uma pergunta e te diz: eu quero te perguntar, Pedro, o que você diz que eu sou? Tu respondeste a ele: tu és o Filho de Deus, do Deus vivo, daquele que está no céu. Ele te respondeu: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és esta pessoa. Eu imagino Pedro respondendo a pergunta de Marcos e dizendo: sou eu, exatamente eu que andei com Jesus, sou eu, exatamente eu que experimentei o poder, a ação miraculosa do poder de Jesus. O que queres de mim? Eu imagino Marcos olhando para Pedro e dizendo: olha, eu preciso que você me revele algo a respeito de Jesus, porque a igreja aqui em Roma estacionou, perdeu a visão, perdeu a sensibilidade de adorar a Deus, há uma proibição. Eu preciso que alguém me revele alguma coisa relacionada a Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Pedro começa a narrar as histórias de Jesus Cristo, os feitos de Jesus Cristo, relacionado a tudo aquilo que beneficiava as pessoas da sua época. Pedro abre a sua boca e Marcos começa a escrever, e em uma das histórias verídicas que Pedro fala ou conta para Marcos, fica registrado o que nós acabamos de ler, o capítulo 2, o verso 23 ao verso 28, que fala a respeito de um Jesus que é o Senhor do sábado, de um Jesus que está acima da lei, de um Jesus que está acima de todos os títulos humanos. E eu entendo que a existência do livro de Marcos naquela época, na época em que a igreja em Roma viveu uma das grandes perseguições da sua existência, este livro ele veio a existir para servir como um livro de autoajuda para os cristãos daquela época, que não mais adoravam a Deus, que não mais vivenciavam os feitos de Deus, porque havia uma proibição. Havendo a proibição, ninguém poderia falar em Jesus, mas Deus levanta alguém no meio daquela catástrofe espiritual para escrever um livro e trazer à tona um que era maior do que Nero, um que trazia sobre ele toda a honra, toda a glória e todo o poder, para mostrar a Nero que o dominador da igreja não era ele, para mostrar a Nero que o dono da igreja não era ele, que
preocupação de Marcos trazer à tona a existência de um Deus e a realidade de Nero, de um Deus, e falar a respeito dele, que era maior do que Nero, que estava acima dos títulos de Nero. Eu imagino Marcos escrevendo e lendo automaticamente o que Pedro tinha já lhe revelado, e em uma das passagens ele traz à tona esta passagem que outrora nós acabamos de ler. Parece que eu vejo Pedro olhando para Marcos e dizendo: Marcos, escreve aí, porque eu veio agora à minha memória uma lembrança de um dos grandes feitos de Jesus, ele mostrando a sua autoridade em meio a todos aqueles que perseguiam o ministério aqui na terra. A Bíblia diz que Pedro olha para Marcos e diz: olha, uma certa vez os discípulos caminhavam com Jesus, estavam ao lado de Jesus, sendo beneficiados por Jesus e beneficiando a outras pessoas. Era um dia de sábado, ninguém poderia falar, ou melhor, trabalhar, ninguém poderia se esforçar, porque havia uma lei, e segundo a lei ninguém poderia trabalhar, porque aquele dia era exclusivo em adoração para o nosso Deus. A Bíblia diz que no decorrer da história, Pedro começa a narrar e Marcos escrevendo. Pedro diz: olha, quando de repente surge uma necessidade no meio dos seus discípulos, era saciar a sua fome. A grande necessidade veio à tona e precisava ser saciada. Segundo a lei, não poderiam colher nem espigas, porque havia uma proibição. Os fariseus ao longe estavam observando, mas mesmo assim houve uma quebra de protocolo. Os discípulos começam a colher espigas para saciar a sua fome, quando de repente os fariseus, vendo aquela atitude, começam agora a tentar denegrir a imagem dos seguidores de Jesus. E ali Jesus olha com toda a autoridade e relembra a eles um fato que aconteceu no Velho Testamento. E ele perguntou: olha, vocês não lembram o que fez Davi quando entrou no templo de Abiatar, o sumo sacerdote, comeu os pães da proposição e ali se alimentou, e alimentou os que com ele estavam, saciando a sua fome? Quando começo a ler este texto, uma das coisas que me chama a atenção é que naquele momento não estava à tona, ou não estava ao conhecimento e ao interesse das pessoas a lei naquele momento, mas sim a necessidade de todos aqueles que seguiam a Jesus. Daí por diante a história nos conta que logo depois de tantas conversas, de tantas palavras, Jesus abre a sua boca humildemente, mas com muita autoridade. Ele olha para os fariseus e diz: e disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do homem até do sábado é Senhor. Finalmente, o que você, pregador, está tentando nos dizer aqui nesta noite, de antemão eu quero aqui profetizar de olhos abertos e dizer a esta igreja que o meu Deus, o seu Deus, a partir desta noite vai começar a quebrar protocolos para te trazer uma bênção, para te trazer feitos, para te trazer realizações, independente das leis, dos ditos humanos, das proibições humanas. Ainda há um Deus do céu que é maior do que qualquer lei, que é maior do que qualquer enfermidade, que é maior do que qualquer homem, que é maior do que qualquer governo. E lendo este texto sagrado, eu pude observar que uma das coisas que chama a atenção de Deus na nossa vida é exatamente a nossa necessidade. Diante de tantas coisas que nós estamos vivenciando nos dias atuais, a nossa necessidade ainda está de pé no currículo de Deus. Deus ainda na sua agenda tem visto, observado as nossas necessidades. E de antemão eu quero lhe informar uma boa nova: você não foi esquecido, você não foi esquecida. Diante dos protocolos existentes aqui na terra, ainda há um Deus que quebra protocolos para abençoar o seu povo. Quantos acreditam nesta palavra? A Bíblia Sagrada nos diz que
começa a ler esta palavra, e eu imagino que o coração dos crentes em Roma começaram a esquentar, começaram a ferver, começaram a queimar, quando ouviram Jesus quebrando o protocolo, quando ouviram Jesus quebrando a lei, ou melhor, sendo ele maior do que a lei, sendo ele maior do que a lei, ninguém pode, ninguém jamais pode nem poderá se levantar contra aquele que está nas nossas vidas. Eu imagino outrora o povo de Israel em prisões, e agora recebe de Deus um benefício, e Deus diz: olha, eu preciso dos seus serviços, mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês reconstruam o templo, que vocês reconstruam os muros para adoração ao meu nome. Eu imagino o povo agora se desligando por um momento das coisas materiais, voltando-se para Deus e observando cada palavra que Deus falava ao povo, de forma que a história nos diz que depois que Deus tira o povo do cativeiro, do sofrimento, da opressão, e coloca o povo em um lugar de graça, aonde eles seriam beneficiados pela ação de Deus, o povo começa agora a se alegrar, e por um momento começa a se relaxar, e por um momento começa a esquecer do que Deus tinha falado através do profeta. Daí surge a ideia do povo beneficiar primeiro a sua vida, do povo beneficiar primeiro os seus interesses e colocar de lado um pouco as coisas de Deus. Deus precisa levantar o profeta para anunciar ao povo qual era a sua vontade. Deus precisa levantar o profeta para anunciar ao povo qual era a sua vontade. Ao longe Deus vê o profeta chamado Ageu. Ageu olha para o povo preocupado como era com a obra de Deus, se deixa ser usado por Deus, e prontamente Ageu se coloca diante do povo, e Deus fala através da sua boca dizendo: minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor. O povo continua ali fazendo a obra de Deus, continua ali fazendo as coisas que lhe davam na telha, que lhe vinham na cabeça. Havia uma certa desordem, mas Deus mais uma vez levanta o profeta e diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando eu leio este texto, eu vejo